Olá, povo abençoado, querido do nosso Deus, passando para orar um pouco com vocês, tá? Eu estou sempre orando com o meu povo. Quando eu digo meu povo, na verdade é o povo de Deus, né? E dentre esses tem muitos católicos, evangélicos de diferentes denominações, espíritas, criaturas de Deus que esperam em Deus, que às vezes erram por falta de um conhecimento mais profundo da palavra, da Bíblia Sagrada. Aliás, Jesus, a palavra de Deus diz o seguinte, que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas vamos orar, Deus ouve independente da religião, independente da nacionalidade, ou do passado que porventura você tenha vivido assim, sombrio, ou de pecados, de erros. Quando há o arrependimento, há também o perdão da parte de Deus. Pai querido e maravilhoso, Senhor dos exércitos, nós entramos em oração, Pai, na Tua presença. E nós sabemos que tem muitas pessoas do outro lado orando conosco, e boa parte delas está aflita, Senhor. Tem uma parte que está desesperada, Senhor. É aquela mãezinha que está perto do filho doente, no hospital, ou de repente até numa UTI. Um filho que sofreu um acidente, ou que se envolveu com alguma coisa errada e foi alvejado e está à morte. Eu me lembro que um pai desesperado chamado Jairo disse ao Senhor: minha filhinha está à morte, ou seja, está para morrer. E ele sabia, este pai, que os médicos estavam lá cuidando dela. Mas os médicos, embora tenham sido instituídos pelo Senhor, são criaturas do Senhor, têm limites, como nós. Todos nós somos limitados. E a razão da nossa oração é porque o Senhor não tem limites. O Senhor não tem uma barreira, um obstáculo que possa dizer ao Senhor, daqui não passa, não. Aliás, o Senhor se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Até para ver o que passa no céu, o Senhor olha para baixo. Como é grande o nosso Deus, Pai. Então socorre essa mãezinha desesperada, esse pai de família, a criatura cancerosa. Quem poderia olhar para baixo para ver o céu? Só o Senhor mesmo, que está acima dos céus. Cura agora o desenganado, Pai, o diabético, paralítico, cego, leproso, o que está com uma úlcera, varicose, o médico quer amputar a perna deste homem, desta mulher. Pai, a criança que está para operar o coração, Pai, a mãezinha, a família está desesperada agora. Aquele bebezinho, Senhor, recém-nascido, que o médico quer fazer a cirurgia. Não deixa não, Senhor. Quando ele fizer o exame, o diagnóstico vai ser, não tem mais nada. Aconteceu alguma coisa. Alguém olhou lá de cima e fez. Meu Deus, restaura essa criatura que está tão aflita, tão desesperada. Talvez cansada, Senhor, de tanto lutar. Tua palavra diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Tem gente que está com o coração já muito cansado. Claro que é uma figura.
de linguagem é o coração, alma, espírito, pensamento. Tem gente esperando a morte, Pai, com depressão, com as finanças abaladas, as portas todas fechadas. Tem pessoas que olham em volta e dizem assim, não tem mais jeito para mim. Meus amigos se foram, minha oração não tem eco diante de Deus. Os que me maltratam zombam, riem de mim. Eles zombam dos fracassos das pessoas. Eles são maldosos. Eu me lembro que tem uma palavra do Senhor que diz que os ímpios, os impiedosos, eles serão exterminados, Pai. Mas eles zombam de nós. Até quando vão zombar de nós, Senhor? Até quando? Até quando o Senhor vai permitir isso, Pai? E aqueles que se levantam contra a Tua obra com processos, com ameaças, com perseguições, maus tratos, eles fazem, e lá no íntimo perguntam onde está o Deus deles. Aonde está a justiça do Deus deles? E o Senhor, na sua infinita misericórdia e tolerância, o Senhor os perdoa, os deixa seguir. Mas, meu Pai, o nosso coração se aperta às vezes. Às vezes eu sinto o meu rosto queimar de vexame, de opróbrio, de vergonha, Senhor. Às vezes eu sinto a minha alma se abater, Pai, com tanta humilhação, com os maus tratos na minha família, na obra que o Senhor me confiou. Se eu sirvo por alguma coisa, Pai, eu acho que eu não sirvo. Mas se pelo menos o Senhor tem amor e compaixão pela obra, por mim, pela minha família, então responda a minha oração, Pai. Exalta a nossa cabeça. E aqueles que afrontam a Tua obra, ó Senhor, que eles sintam o vexame pelo menos 1000 vezes maior do que esse meu. Oh Deus, o Senhor nunca deixou minha palavra no vazio, no vácuo, e não vai ser agora que o Senhor vai deixar. Seja meu advogado, juiz, seja o meu auxílio nesse momento difícil, Pai, de lutas, de aflição, de angústia. Como diz a letra do hino, eu não deixo transparecer o que meu coração sente. Mas às vezes não dá para segurar, Senhor. Às vezes não dá para conter tanta humilhação, tanta coisa. Meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. E alcança essa família aflita, preocupada. Essa criatura que precisa de um milagre, de um socorro, que precisa de uma resposta. Eu oro pelos mantenedores da obra, dos 1000, dos 12.000, os que têm honrado, dos 153, levantam um exército sobre modo grande. Pai, tira o sofrimento, a dor, consagra, Pai, a vida deles, a família deles. Abençoa os católicos, espíritas, evangélicos, os de todas as denominações, e os que não têm religião também. Consagra essa água e quem beber receba vida. Traga uma multidão sobre modo numerosa, grande, na imposição de mãos, a maior de todos os tempos, do dia 2 de março, o mês do aniversário. Essa será, Senhor, a imposição de mãos do aniversário. E abençoa a concentração lá de Sorocaba, do dia 8, do sábado, às 9 da manhã, dia 8. No berço desse ministério, onde nasceu tudo ali, Pai. Leva uma multidão.
Esteja conosco, Senhor. Cuida de nós, cuida da tua obra. Guarda a tua obra. Guarda o nosso coração, abençoa os bispos, as pastoras, pastores e missionárias, obreiros, funcionários. Abençoe tua serva, Bispa Francileia, que o Senhor colocou há mais de 44 anos ao meu lado e que tem sido uma aroeira, um cerne de Baraúna, Pai, que tem sofrido comigo os maus tratos. Abençoe nossas filhas, Raquel e Juliana, os netos, Júlia, Benjamin, José, Guilherme. Guarda cada um dos teus filhinhos. Pai, abençoa esta nação. Remova aqueles que fazem mal ao teu povo, que mentem para o teu povo. Mentem com profissionalismo, com categoria. Eles têm eficácia na mentira, isso não pode, Pai. Coloca um fim nessa história de engano, de mentiras, de hipocrisia. Meu Deus, abençoa os membros desse ministério, mas não só desse, todos que acreditam na tua palavra. Levanta pelo menos 100 mil pessoas para honrar todo mês com os 153. Eu te peço, Pai, perdoa as nossas falhas e abençoa a tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Deus ouviu a nossa oração. Pode ter certeza disso. Você vai ver resultados extraordinários dessa oração. Vai se inscrevendo aí no canal e compartilhando. Compartilha essa oração que vai mudar a vida de muita gente, tá? Foi o Espírito Santo que orou por nós. O Espírito Santo que intercedeu, tá bom? Deixa eu ler uma passagem para abençoar todos nós. Deixa eu ler uma passagem aqui, vamos lá. Salmo 126. Antes eu queria dizer que no dia 2 de março, dia 2, né? Primeiro domingo do mês de março. É o primeiro ou o segundo? É o primeiro, né? Primeiro domingo, Aliás, não tem jeito dia 2 ser o segundo, porque a pergunta é se a imposição de mãos é no primeiro, a Santa Ceia no segundo, né? A imposição de mãos vai ser no primeiro domingo, então, no dia 2. E vai ser a maior de todas, porque vai ser um presente de Deus para você. A igreja está fazendo aniversário, né? Acho que é 26 anos, é isso? 26? E vai ser no dia 2, primeiro domingo do mês de março, a maior imposição de mãos da história do ministério. Da história. Vai começar às 5 da manhã. É para vir do Brasil inteiro, São Paulo em peso. E aí no dia 8 nós vamos inaugurar em Sorocaba. A Cidade Mundial de Sorocaba, na 7 de setembro. Dia 8 às 9 da manhã, tá bom? Diz assim a palavra: consolo para os que choram. Olha só. Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. O salmista atesta aqui, né? Por isso estamos alegres. Olha só. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrente do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. A gente cresce conhecendo algumas palavras
algumas palavras assim, bem populares, né? A sorte é uma delas. Quando você começa a engatinhar, falar, e já começa a entender aquilo que ouve, você ouve os pais falar: hoje eu não estava com sorte, eu tive sorte, você teve sorte. Todo mundo tem sorte. O diabo quer que você acredite que tem azar, né? Mas a sorte, ela nasce com você, ela vem com você. É dom de Deus. Eu não sei se você percebe aqui o texto, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, da igreja. A palavra restaurar ou restauração não é fazer, não é fabricar, não. É consertar, é reparar danos. Há pessoas, há profissionais que restauram obras de arte. Só que a obra de arte já existe. Mas às vezes arranha ou quebra alguma coisa, então chama o restaurador. Aquele que restaura, aquele que trabalha com restauração, ele não fabrica, ele não constrói, ele restaura, ele conserta. E a expressão restaurou a sorte é que a igreja, ela tem a sorte. E Sião, o povo de Deus tinha sorte, mas ela foi se deteriorando e ela precisava ser restaurada. E eles começaram a buscar, a orar, mesmo vivendo situações que pareciam improváveis e irreversíveis. Às vezes eu e você nos deparamos com certas situações que parecem não ter jeito para onde ir. Eu tenho enfrentado ultimamente situações que, olhando assim, humanamente falando, não tem como reverter. Mas eu sei que Deus vai reverter. Porque não tem para os amigos, não tem para o advogado, não tem para as autoridades, para mim. Mas para o Deus que eu sirvo há 45 anos e que já tem feito coisas assim extraordinárias, sabe? Improváveis, para Ele tem. E Ele vai reverter, eu tenho certeza disso. Você vai ver como é que essa última oração surtiu efeito na vida de todos nós. Então, se Deus na época deixou o povo chegar no limite e parecia não ter jeito e agiu tão extraordinariamente que os surpreendeu, o salmista diz assim: ficamos como quem sonha quando Deus restaurou a nossa sorte. Quer dizer, já nem esperava mais. Esperava, mas sabe aquela esperança desconfiada que, não, eu espero, mas eu sei que não é possível? Talvez você esteja vivendo assim. Em relação ao filho que está nas drogas, ou a filha, o marido, ou a esposa, enfim, o parente que está desenganado, em coma, ou a própria vida econômica, a sua vida financeira, no fundo do poço. Tem coisas que ocorrem conosco que parecem não ter saída, não ter solução. Mas é aí que Deus entra, por quê? Porque é aí que Ele é glorificado. Deus não é glorificado quando resolve as coisas fáceis da nossa vida, não. A gente nem as considera, às vezes, a gente nem percebe. Uma coisa relativamente fácil que Deus faz por nós, a gente nem percebe, isso aí. A gente agradece lá o político, o advogado, o médico, a mulher, o marido, o filho, enfim. Não. Deus gosta de fazer coisas que não tem solução, não tem saída. Deus é Deus dos impossíveis, tá? E Ele gosta de fazer coisas que impactam, que mexem com as pessoas, com quem está fora, com quem está dentro, de maneira que as pessoas possam olhar e falar: realmente foi Deus. Como aquele moço, esse último aí, o leproso, você viu lá do Paraguai? Quem ia resolver o problema daquele homem? Então são coisas que Deus gosta de fazer. Eu orei por um bebê aqui na oração, e daqui a uns dias você vai ouvir o testemunho da família. O médico desenganou. Chegou para mim hoje, essa madrugada aí, a foto. Então, Deus, Ele faz coisas impactantes.
E esse mês de aniversário da igreja, Deus vai mudar a sorte de muita gente. Muita gente. Por isso que essa imposição de mãos vai ser a maior da história. Da história. Eu tenho 45 anos de ministério, quase. E vai ser a maior da história. A maior da história. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta. Vai ser dia 2 agora. 9 da manhã. Começa às 5, né? 9 é a ministração. Então, basicamente é isso. É aquele povo, aquela igreja, né? Sião. Os hebreus estavam no limite já. Sem forças. Sem muita esperança. E quando Deus restaura a sorte deles, a coisa foi tão impactante, né? E as nações, os de fora falavam, Deus tem feito grandes coisas por eles. Todo mundo vai ter que dizer isso em relação a nós. Então, basicamente é isso, tá bom? Esteja conosco domingo próximo também. Esteja conosco esses dias, porque vai ser muito grande o que Deus vai fazer. Ajuda o ministério, ajuda o canal aqui. O Pix que aparece aí não é do Valdemiro Santiago, é da igreja. O canal é meu, particular, do YouTube, das redes sociais, mas a ajuda não é para minha conta, não é para a obra de Deus. Tá? Também não é para reparar processos, porque eu fiz alguma fofoca, eu falei mal de alguém, não. Alguns fazem isso, esses endemoniados, eles fazem isso. Aí depois ficam pedindo Pix para pagar processo. Aqui a gente pede oferta para ajudar a obra de Deus, que muda a vida de muita gente. Tá? Então que Deus te abençoe grandemente. A água está abençoada, você pode beber.